achei apertado. Com licença. Iniciou a gravação agora, tá, gente? Cuidado com o seu som também, tá? Está escrito aqui, ó, para evitar problemas legais, avise as pessoas que elas estão sendo gravadas. Não, alguém depois pode cobrar cachê, né? Aí eu peço cobra os espíritos. Cobra para mim, não. Os espíritos que mandaram eu gravar, tá? Tá bem. Aí vocês procuram saber qual foi deles, que eu não sei. Bom, gente, nós vamos continuar agora o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje eu não trouxe nenhuma página, porque é um assunto que a gente já está falado, já lemos até os Missionários da Luz sobre esse assunto, né? Adiantamos o assunto, mas vamos falar alguma coisa, que sempre tem muito a falar, sempre tem alguma coisa a falar, né? Nós vamos começar a nova parte aqui do capítulo 7, né, Elisa? 344, a pergunta, né? Isso. É o nome do corpo, né? E vamos lá. Vamos começar o nosso estudinho. Vamos. E é contigo agora, Elisa. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7. União da alma e do corpo, pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Opa, a pergunta é interessante aí, porque a união da alma ao corpo é o princípio de uma etapa, tá? Digamos que é a ligação, seria assim, né? A palavra que nós podemos usar. Em que momento há a ligação da alma ao corpo? Por isso que eu estou falando, algumas aulas atrás nós conversamos aqui sobre o livro Missionário da Luz e vimos esse momento. Né? Nós estudamos que, né, há uma corrida, como todo mundo sabe, né, de espermatozoides, um somente. Quer dizer, estou falando no geral, é lógico que tem o caso dos gêmeos, etc. Mas vamos esquecer isso, vamos falar sobre o geral, que é a grande maioria, né, que acontece no planeta, e somente um espermatozoide, tá, consegue ultrapassar aquela defesa, aquela proteção que o óvulo tem. A membrana do óvulo. Aquela membrana, exatamente. E depois que ele ultrapassa essa membrana, nós vimos também o André Luiz comentando para a gente que parece que o óvulo se fortifica, que essa membrana, né, fica mais resistente, que os outros não conseguem. Ela se fecha e enrijece. Exatamente. Tá, mas aí a gente pode ir para uma perguntinha cá na nossa ufufa, né? Por que aquele? Por que aquele espermatozoide entre milhões? O Boa óvulo pergunta. Por que aquele? Hein? Boa pergunta. Por que aquele? Lá na frente, né? Tem uma resposta lá na frente. Na pergunta 8. Hein? Tinha tantos, tinha que ser aquele. Pois é, tinha milhões. Né? Pois é. Uma corrida, não é brincadeira não, hein? Na maratona que tem uns 100, 100 e pouco, aquela corrida, né? E digamos que o queniano, que sempre quem ganha é o queniano, né? O queniano foi o que ganhou. O espermatozoide queniano que ganhou a corrida. Não é o mais forte, é o mais magrinho, mas é o mais resistente. Olha só. O mais resistente. Né? Alguém tem uma resposta aí dessa pergunta? Por que aquele... Porque aquele zoide, olha a intimidade já, zoide. Por que o zoide? Está dentro do Livro das Espíritos a resposta. Tá? Vamos ver, então, vamos lá. 888. É um parágrafozinho pequeno. 888? Meio da resposta, como sempre, né? 888. Você conhece, Elisa? O quinto 1, 2, 3, 4, 5. Quinto parágrafo da resposta. Porque a pergunta é dar-se-á reproveis a esmola, né? Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas está falando sobre caridade. Mas, né, no quinto parágrafo vai falar uma coisa muito interessante aí para nós, que vai nos responder por quê. Peraí. Vamos lá. 1, Todo mundo 2, 3, 4, já sei qual é. Amai-vos uns aos outros, é esse? Pergunta 888, resposta do quinto parágrafo, tá?
todo mundo pronto aí? Vamos lá, Elisa. Então, amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Bom, então tá aí. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, o que há ali é um ato de amor. Daí os espíritos terem tanto cuidados, tá? Nós vamos ver no capítulo 12, 13 e parte do 14 do Livro Missionário da Luz, os cuidados para uma reencarnação normal, tá? Não é de espíritos missionários, não, é a reencarnação normal, né? Todo o planejamento, a escolha do corpo, tá? Lá depois que o espermatozoide se une ao óvulo, no Livro Missionário da Luz, o Alexandre vai mexer na cromatina, ou seja, né, na genética desse novo corpo. Quer dizer, há toda uma preparação, há toda uma lei de amor regendo isso aí. E essa atração é justamente isso. Dentre aqueles milhões de espermatozoides, esse, entre aspas, tá, por analogia, não sei o que falar, foi criado para aquele óvulo, digamos assim. Ou seja, há essa atração. E essa atração, nós falamos de uma encarnação normal. Mas mesmo na compulsória, que nós sabemos que é aquela encarnação que não há uma preparação, mas não tão laboriosa, igual a de um espírito mediano ou missionário, também é ela que vai funcionar para atrair também aquele espermatozoide, para aquele espírito rebelde que está reencarnando. Então, tudo isso se resume, o que está falando aqui na pergunta. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina. E essa lei, ela vem, né, em todos os, assim, digamos, no nosso planeta, em tudo que existe. Conforme fala aqui, a lei, quando ele fala aqui, a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Então, quando nós vemos uma pedra, vemos qualquer outra coisa que não tem um fluido vital, tá? Que a gente pode considerar uma matéria inorgânica, tá? É o amor também que une aquilo. Só que aí já digamos que há outra preparação, não sei como os espíritos superiores agem, né? Mas deve haver alguma coisa aí por trás disso. Bom, responde a pergunta, Elisa. Por que aquele espermatozoide? Pergunta aí pro povo. Responde. Responde, povo. Dá um joinha aí. Ou não responde? Sim. Né? Deu para entender, gente? Que há uma atração ali, porque se fosse só para o espírito, essa lei de atração fosse só para o espírito, que é organizado o planejamento reencarnatório, seria, digamos assim, o escolhido. E para a lei de Deus não existe escolhidos. Perante Deus, todos somos iguais, todos temos a mesma oportunidade, inclusive no ato reencarnatório. Por isso que funciona aí é Deus, é a lei do amor. Ninguém fala nada? Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, é só abrir o microfone e falar. Já abri o meu. Fala. Tem uma colocação aqui muito interessante. É uma visão espetacular para quem o pode ver. O encontro do espermatozoide com o óvulo. Os dois trocam vibrações de simpatia, trocam fluidos imponderáveis, trocam amor de maneira que o corpo começa a ser e a surgir fundamentado nas bases do amor. Então onde isso aí. Está escrito isso? Está escrito naqueles comentários da Miramês. Miramês, tá certo. Aqui, esse livro aqui, ó. Filosofia Espírita. Filosofia Espírita, tá. Só que é melhor, se quem quiser se interessar, é melhor salvar, que são 20 livrinhos desses. Fica um pouco puxado comprar, né?
Eu, como dou sorte, consegui uma pichincha. Então é isso aí, gente. Miramês define isso aí. Eu nem tinha visto isso aqui. 344. Ele ainda prossegue mais, também tem mais alguma coisa sobre O ato isso. Tem mais alguma sexual é coisa, o mas é ponto mais. alto. Tá. Tô vendo. Ó, não há formação dos anticorpos no mundo interno da mulher por acaso. Boa noite. As mãos. Boa noite. Exatamente. Olha só, as mãos espirituais, pela vontade de Deus e supervisão de Jesus Cristo, operam a maravilha de todas as maravilhas da terra, para nos apresentar a criança que traz ao mundo dos homens a expressão de anjos, falando da presença de Deus em toda parte. Pô, muito bonito o que o Benamite fala aqui. Muito bonito, muito bonito. Essa definição do Miramês aqui é muito bonito. Muito bonito. Já abri aqui já. Tá. Quer ler a página? Vocês, né? Posso ler. Já abri aqui que eu tenho salvo. Já abri já. Isso. Pode ler? Não, por mim pode. Vamos lá. Eu acho que vale a pena ser lida. É muito bonita essa página. Tá. Então vamos lá. União com o corpo. Pois, a Elisa posta para o grupo, tá? Que eu não postei, que eu realmente... O livro que eu uso eu não vi, tá? Tá bom isso, né? Vamos lá. Hoje eu também não tive tempo de ver nada, absolutamente nada. 344, Livro dos Espíritos. Do livro Filosofia Espírita, tá? Esse é o volume 7. A união da alma com o corpo é uma festa de Deus, na presença do Cristo. Quantos ignoram o instante em que a alma se une ao corpo, antes, na verdade, de ele se tornar corpo? Há muitos casos em que o espírito destinado a reencarnar começa a conviver com seus futuros pais bem antes da concepção, no sentido de ir trocando simpatia para um futuro convívio. No entanto, a ligação será feita nos primeiros momentos da concepção. Nós vimos isso no Missionário da Luz, o Segismundo visitando a família, o pai, futuro pai rejeitando ele, etc. Né? Mas vamos lá. O ato sexual é o ponto alto das ligações e escolha no preparo do corpo físico. É uma visão espetacular para quem pode ver. O encontro do espermatozoide com o óvulo. Os dois trocam vibrações. O ato sexual é o ponto alto das ligações e escolha no preparo do corpo físico. E hoje em dia, nós vemos que é uma coisa sagrada e está tão banalizada que é uma coisa, infelizmente, porque o nosso mundo, tá, ele é muito explorado nessa parte aí. Nós, espíritos, ainda que estamos ainda muito fragilizados nisto, somos todos nós explorados pelos nossos irmãozinhos do outro lado, não quer muito que a gente cresça pelo sexo, tá? Infelizmente. Daí essa banalização do sexo, né? Que o sexo é algo bem sagrado. A energia sexual é a energia da criação. Está aí da onde começa essa criação. Tá? Quando o artista está compondo, tá fazendo uma letra de uma música, por exemplo, ou fazendo a música, ele está também agindo de forma, tendo um ato sexual, tá? E está usando essa sua energia para a criação. Quando o engenheiro está bolando um projeto, o médico, então todos nós nos utilizamos dessa energia em diversos lugares, em toda a nossa vida. Nós, o Mário dirigindo lá o táxi dele, quando ele está atendendo bem lá o cliente, ele está usando a sua energia sexual, gera simpatia, tá? Então, infelizmente, nós, né, quando banalizamos o ato sexual mesmo propriamente dito, nós estamos até também mexendo muito com a nossa energia da criação em outras áreas. Não é que a pessoa deve ser, como é que se fala, evitar, não é nada disso. É saber
utilizar isto, né? O que, infelizmente, a gente vê nas ruas, e nós estamos dentro desse clima, né? Somos muito atingidos por isso, tá? Então é isso aí. O ato sexual é o ponto alto das ligações. Veja bem, é da onde nós fomos gerados, da geração, da nossa criação. Todos nós partimos daí. Estamos aqui porque saímos desse ponto de partida aí. Olha a beleza disso aí. E a gente, né? Bom, isso nos outros grupos, no nosso não. Vamos lá. Os dois trocam vibrações de simpatia, trocam fluidos imponderáveis, trocam amor, de maneira que o corpo começa a nascer, a surgir fundamentado nas bases do amor. Óvulo e espermatozoide se unem nesse amor, e a vida física surge pela presença do espírito imortal que fecunda a matéria, ativando suas vibrações, em se ligando a ela por vários laços, por onde circulam fluidos divinos, dando alento e impulso à forma física. O espírito é que nós já falamos, é o senhor do corpo. Então, a gente vai dar isso aí, impulsos, né? Alento, que é a vida, e impulsos à forma física. Nós somos o senhor do corpo. Desde esse iniciozinho aí. Vai ver a ajuda da mãe, logicamente, ela também, de uma certa forma, influencia, mas geralmente somos nós que influenciamos mais. Né? O Emmanuel fala disso até no livro Consolador, sobre a questão de sinais de nascença. É a influenciação muito grande do espírito. É aquele negócio, se o espírito não gosta do pai, né, a mãe começa a ter um pouco de repulsão pelo marido. E vice-versa. Às vezes não gosta da mãe, a mãe passa muito mal. Nós somos senhores do corpo. E, infelizmente, não somos santos. Nós influenciamos muito, tá, o nosso meio. Vamos lá? Não há formação de corpos no mundo interno da mulher por acaso. As mãos espirituais, pela vontade de Deus e supervisão de Jesus Cristo, operam a maravilha de todas as maravilhas da terra, para nos apresentar a criança, que traz ao mundo dos homens a expressão dos anjos, falando da presença de Deus em toda parte. Imaginou se aqueles docinhos de coco não viessem com a expressão de anjo, já viessem com a expressão dos 15 anos? Hein? Nascendo com aquela aborrecente? Oh, que legal, ninguém ia aguentar. Ia levar cascudo. Não tinha nem formado ainda, fechado aqui o cucuru, que já estava levando cascudo. Vamos lá. Como a doutrina dos espíritos viaja no carro do progresso, obedecendo à lei do crescimento espiritual, o livro dos Espíritos nos fala que, ao nascer a criança, são apertados vários laços espirituais. Mas o preparo continua, e esses laços vão sendo ajustados continuamente na criança. Aos 7 anos de idade, eles se ajustam com mais intensidade. Depois, aos 14 anos, finaliza aos 21 anos. Eis aí o homem, na sua estatura completa, dentro das responsabilidades que lhe compete respeitar, dando prosseguimento às suas atividades, como prometera no mundo espiritual. Mais ou menos. Aí que está outro problema, né? Como prometera no mundo espiritual, o Emmanuel fala que nós somos os reis da promessa. A promessa, né? Aí chega aqui e fala que a carne é fraca, a carne é forte. Chega aqui, infelizmente, as promessas ficam lá, né? Aqui, mas tudo bem. Nós somos ainda aprendizes, né? Uma hora a gente vai prometer e vai cumprir. Obedecendo às mesmas leis, mas já no sentido de retorno, esses laços, a partir de certa idade, vão se afrouxando paulatinamente, até chegar ao desprendimento natural pela chamada morte do corpo. Tudo no mundo tem a ida e a volta, na sequência da harmonia universal da vida. Todos os povos... A gente sabe disso, mas por que ninguém quer morrer? Sei lá. Todo mundo quer ir para o céu. Todos os povos do mundo
comemoram o nascimento das crianças com festejos, com alegria, como a glória na terra pelo céu que se mostra. É a intuição desse fenômeno singular da volta dos que se foram para as lutas na carne, em busca do aprimoramento individual, procurando dar nascimento por dentro. A Deus se cultuava por fora do coração. Ao Nossa, Deus que que se negócio cultuava legal, né? por fora do coração. Que negócio legal, né? Quer dizer que a gente comemora o nascimento da criança por uma intuição, né? Que a gente sabe que é um espírito chegando para lutas e que nós vamos participar dessas lutas. E nós estamos aqui justamente para ajudar essa criança, esse espírito, não é criança, esse espírito em suas dificuldades. Olha aí a responsabilidade do papai e da mamãe, né? Não só do papai e da mamãe, de todo o grupo que está ao redor dele. E, infelizmente, né, aquela história que nós já falamos aqui também sobre a questão da família, né? Os laços de família, a necessidade de fortalecer essa situação, esses laços. Porque a criança realmente é um espírito endividado como nós, e geralmente nós temos dívidas junto a ele, aí que nossa responsabilidade se torna maior. Então essa intuição é como se falasse, puxa vida, ele está aqui, eu também vou crescer com ele. E infelizmente a gente não está assistindo muito isso, né? Nós estamos, todos nós aí, lutando por isso. E quando assiste isso, tem gente que exagera, ou é do 8 ou é do 88, não tem o 80 que é o meio termo. Vamos lá, Liz. Ajudemos os filhos do coração que tenhamos em nosso lar, pois eles são sementes do Senhor para a direção e vida da humanidade. No seio da nossa família podem estar missionários esperando por parte, para que eles possam continuar o trabalho começado por Jesus. Não é isso uma glória? Cultivemos em nossa casa boas ideias, deixando irradiar dos corações um ambiente de luz que o Cristo nos ensinou. Legal, né? Vamos lá. Não alimentemos pensamentos negativos em nosso lar, porque tudo que pensamos são sementes que podem crescer e prosperar. E os pensamentos estão sempre ligados entre filhos e pais, inspirando-se e alimentando na fonte de onde vieram. Cultivemos o evangelho no lar para que depois esse evangelho passe para o lar do coração e domine o lar da consciência. Olha a importância aí do evangelho do lar, né? Passe do lar para o coração e domine o lar da consciência. Muito bonita essa frase aqui. Vamos ver se a gente grava ela e passa, né, a ter consciência dela. Alguém quer comentar alguma coisa da página? Muito legal essa página, né? Vocês hoje estão muito calados. O senhor Roberto gente, falou até agora? O microfone fica fechado por causa das interferências, mas vocês podem abrir o microfone e falar à vontade. Ninguém quer falar. Vamos lá. Eu ando até com saudades do encontro, né, do estudo presencial lá no Maria Vaz. Hoje eu tive essa saudade, né? Pensei muito no Antônio Carlos hoje. Alguém tem tido contato com ele, eu não tenho tido, né? E me veio essa saudade desse estudo, né? Voltar para lá. Acho que a proximidade nossa, né? O estar junto, é muito importante. Apesar que nós estamos aqui, né? Pelo live, né? Mas a presença, né? O calor humano, né? É muito importante mesmo, né? Vamos lá? Ninguém fala nada, porque a Anice também está com saudade. Oi? Poderia só falar qual é o capítulo desse livro, por favor, do Filosofia Espírita? Espírita, é o livro 7. É o livro 7. Tá, mas qual capítulo que vocês leram? 38. 38. Tá bom, obrigado. 4. Tu tem, salvou aí, Luiz? Eu salvo aqui e jogo lá no grupo. Pô, faz esse favor. Faz favor. Faço sim. Esse livro é muito bom mesmo. Ele é muito elucidativo. O Miramês realmente é o melhor estudo que existe dos livros dos espíritos que existe. É esse estudo do Miramês. São 20 livros, quer dizer, cada livro tem 50 perguntas, mais ou menos,
do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas. E ele vem trazendo, né? Aleajou falando, nesse momento, o calor humano seria um bálsamo. É verdade. É que já está dando saudades, né? Essa é a grande verdade, né? A gente sabe que ainda há um risco, mas não sabemos se a tal vacina que vão começar a distribuir em dezembro realmente vai ser, né, vacina, né? Talvez seja só um paliativo. E se vão distribuir mesmo? E se vão distribuir mesmo? Essa doença realmente ainda a gente está muito assim. Os nossos cientistas ainda estão com muitas dificuldades para descobrir, e cada dia que passa, né, já está em quase 900 mil, né, o número de óbitos no planeta, né? É muita coisa. Já tem até reinfecção. Reinfecção, aqui no Rio mesmo já tem, né? Na China. Nos Estados Unidos deve ter, porque os Estados Unidos é muito grande, né, já passa de 5 milhões de infectados, já passam, sei lá, não sei quantos mil. Está demais. Vamos continuar orando para que uma hora isso passe, né? Então vamos ler a resposta? Vamos lá. Minha pergunta é a resposta. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Que legal, né? Quer dizer, é ligado por um laço fluídico, que é esse momento da concepção, há uma energização, tá? Apesar que no livro Missionários da Luz, essa ligação foi feita 15 minutos após o espermatozoide ter penetrado o óvulo, tá? 15 minutos após é que houve essa ligação do espírito com o óvulo, né? Com o feto, né? Com o feto não, com os dois, claro, o futuro feto, digamos assim. Daí o corpo vai crescendo, né? E cada célula nova, ela também vai se ligando nesse laço. Por isso que ele fala aqui, quando se liga para um laço fluido, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. Que nós somos, né, temos muitas ligações, muitas. Todas as células têm a sua ligação. Tanto que no desencarne, eles começam por uma parte, vão para outra, vão para as extremidades, os pés, as mãos, é onde começa a gelar quem está desencarnando, quem já viu um desencarne, já viu o que acontece, né? Até chegar ao último cordão que é desatado, que é o primeiro que é atado. É o cordão fluídico que une, que eles chamam de cordão prateado, e o que desune o corpo, tá, físico, o espírito ao corpo físico. E o que eu acho legal aqui, o grito que a solta, né? Fala, senhor. Quando a menina que cuidava dos meus pais me chamou, dizendo que minha mãe não estava aceitando a comida, não estava sendo dada, eu pressenti que ali era chegado o momento, tinha parado, toda a organização física dela tinha parado. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para os pés dela. Ela ainda estava com vida, mas os pés já estavam ficando roxos, os dedos dos pés, as unhas já estavam ficando roxas. Então, foi só o momento de eu chegar, chamar por ela, respondeu assim, muito levemente e desencarnou. Então, realmente, os livros mostram para nós que o desencarne começa pelos pés, até chegar ao cordão fluídico que está ligado do cérebro ao alto, né? E foi o que aconteceu com a minha mãe. E foi o que aconteceu com o pai do Raul Teixeira também, né? O Raul Teixeira conta que o pai estava desencarnando e de repente falou: meu filho, não sei o que está acontecendo. Estou vendo 4 pés, eu só tenho 2. Quer dizer, ele já estava vendo o perispírito dele saindo, né? Se desligando do corpo. É interessante, né? É isso aí.
Tem um outro fato também interessante, também, o desencarne de um sobrinho da Tânia, esposa do Fernando, mãe da Fernandinha, que frequentava o Maria Vaz. Ali no campinho, perto daquele quartel do Corpo de Bombeiro, o rapaz que estava dirigindo o carro, junto e o sobrinho da Tânia do lado, bateu no poste. Ele viu como se o companheiro dele, o sobrinho da Tânia, tivesse saído pelo paraíso. Ele aí correu, abriu a porta, correu para ajudar o rapaz. Quando ele chegou no poste, não tinha ninguém. O rapaz estava sentado do lado dele. O que ele viu foi realmente o espírito desencarnando daquele corpo e seguindo o caminho dele. É um outro fato também bastante interessante. O espírito é um fato também bem interessante de ser comentado. É verdade. Bom, é isso aí. Nós somos ligados e desligados e a vida continua do outro lado. Só que a gente, né, não quer ir pelo outro lado de jeito nenhum, quer viver essa vida de cá. Não sei porque a gente gosta tanto daqui. Todo mundo fala que lá é melhor, ninguém quer vir para cá, a gente não quer ir para lá, é uma confusão tremenda. Vamos lá, Elisa. Então vamos para 345. Que também tem uma resposta boa aqui no Filosofia Espírita aí, da mulher. Também tem. A resposta também do 345 é muito boa também. Eu não vi nada disso. O começo aqui é muito bom. Bom, você pergunta 345, vamos lá. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Bom, aqui na resposta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta está bem clara aqui. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? É porque outro espírito não poderia se apropriar daquele corpo. É ele, somente ele, que pode ter aquele corpo. Aquele corpo é dele, digamos assim. Agora, a segunda pergunta, pode, durante essa primeira fase, o espírito renunciar? Sim. Sim. Pode fugir da luta? Pode. Vai ser muito prejudicial para ele, muito mesmo, porque, de repente, ele vinha numa condição não tão ruim, e cada vez que a gente, digamos assim, a gente é rebelde, nós somos rebeldes contra as leis divinas, onde o reencarne é uma lei divina, nós só nos pioramos mais. Tá? Toda rebeldia de nossa parte, só piora a nossa situação. Aí nós vamos ver que esse espírito depois vai ter que vir de novo. É a lei do progresso, não tem jeito, é a lei de Deus. O aborto espontâneo pode ser um caso de aborto espontâneo, provocado pelo espírito reencarnante. Tá? E o que vai acontecer é isso. Ele vai ter que voltar, de repente, numa situação pior. De repente, aquele planejamento que estava contando com ele, como ele não vai ter aquele grupo que iria o ajudar muito. Olha só que situação, né? E a minha conexão, estão me ouvindo? Sim. Então, está falando aqui mudar somente para áudio. Bom, vou continuar. A conexão está falando que está ruim. E, fugiu a luta, isso aí, Marli. Tá? Então, é isso aí. Cada vez que nós mexemos com a lei divina, é por isso que o Emmanuel fala, né? Nós somos os reis da promessa. E depois saímos daqui mais endividados que quando entramos. Melhorou a conexão, pelo jeito. Tá? Sumiu lá. Quer ler o que está aí também, Elis? O primeiro parágrafo que você falou, que é bom? Vou ler. É do livro... Também Filosofia Espírita, no capítulo 39, referente à pergunta 345.
O espírito que se ligou com os primeiros laços na formação do seu futuro corpo, por vezes pode renunciar, e daí surgir o aborto chamado natural. A união, em princípio, é definitiva, porém, está na vontade do espírito reencarnante ficar ou deixar de ficar com a vestimenta em formação. Como há várias formas de procedimentos, neste caso, influi muito o estado de evolução da alma. Alguém está com o microfone aberto, está dando volta. Vou fechar, porque senão não consigo Lourdes falar. É a Lourdes? Boa noite, Lourdes. Senão não consigo falar. Tá. Então, está falando aí justamente por isso. Várias formas, por exemplo, então, vai ver, isso no caso, é o aborto espontâneo que a Marli falou mesmo, né? E aqui o primeiramente vai falar sobre os abortos provocados, que estão bem... fala aí o segundo parágrafo, é muito interessante isso aí mesmo. Há, entretanto, muitos abortos provocados que estão ligados às provações do espírito e à ignorância dos homens. Crime dos crimes. Então, veja bem, esses abortos provocados, nós não vamos falar muito sobre ele, porque daqui a pouco, na pergunta 358... Vai falar sobre isso. É esse assunto aí. E esse assunto vai render. Porque a pergunta é aborto espontâneo. Agora, por que acontecem esses abortos espontâneos? Primeiramente, deve estar falando aí. As provações para os pais e para o espírito. Um espírito que... muitos espíritos, o que acontece? Principalmente quando chega aquela famosa situação que a Elisa gosta de ouvir, do ovoide. Eu? Começou a rir, Elisa. Isso me lembra uma pessoa. Pois é, toda vez que eu falava voz de ovoide, né? Bom, o que acontece? Quando o espírito erra muito, teima muito, tá? Ele pode entrar numa monoideia, ficar preso, fixo a ideias ruins, infelizes, e ele vai perdendo essa forma física. Tá? Ele não consegue mais manter essa forma que nós temos. Então, ele vai acontecer com ele a ovoidização, ou seja, ele vai se tornar um espírito sem forma. E esses espíritos, quando estão voltando, que começam a fazer o trabalho dele de volta para a forma, é utilizado, muito utilizado, pais, tá? Veja bem, pais que precisam passar por certas provas ou expiações. Para mim, é expiação isso. Quem são esses pais? Foram aqueles aborteiros de outras épocas que praticaram o aborto ou fizeram muito aborto, tanto o homem como a mulher, tá? Estão ali doido para ter um filho, tá? Se consertaram, se arrependeram, casam-se, estão ali loucos para ter um filho. Aí vem o nenenzinho, aquela festa toda, estou grávida, daqui a pouco aborto espontâneo. Outro, aborto espontâneo. Então, o que acontece? Esses pais são usados, na maioria das vezes, para ajudar na formação, na forma, né, da revitalização da forma daquele espírito que está ovoidizado. Tá? Então, são provas duras para esses pais. E para esse espírito, como a natureza se aproveita de tudo, né? Parece até uma coisa assim, né? Digamos que se houvesse, vamos ver uma palavra, seria assim, há uma alegria para esse espírito. Ele está se formando, tomando a forma humana de novo. Tá? Então... aquele livro do Santos Dumont, como é o nome? Anjo Decaído? Ícaro Redimido. Ícaro Redimido. Então, ele fala das duas situações, tá? Em que o aborto é espontâneo e da outra situação que ele é provocado. Então, ele passa pelas duas situações e ele explica a necessidade dele ser abortado várias vezes para reconstituir, né, a forma do perispírito. O que eu achei interessante aqui é que fala assim: estamos em um mundo de provas dolorosas e em um fim de tempos violentos, de sorte a apurar os sentimentos do bem, despertando
por todos os meios da força poderosa das virtudes em estado latente dentro das criaturas. Então, são apelos para que a gente pense melhor, né? Pense melhor nas consequências das nossas ações, dos nossos atos. Posso ler outro pedacinho? Pode. Um espírito Tá quando todo mundo te escolhido, ouvindo. um espírito quando escolhido para reencarnar em um corpo, não pode ser substituído por outro depois que os laços já foram ligados. Essa ciência é divina. Somente os instrutores espirituais elevados podem fazer os laços fundirem-se na matéria, os quais, com o aconchego do espírito, modificam sua composição, alinhavando a matéria mais grosseira à quintessenciada vestimenta da alma, cuja vida o espírito dá. Então, é aquela questão que a gente sempre fala, né? O planejamento reencarnatório é muito sério. Né? Aí vem, está falando aqui, né? Muito complexo, não é qualquer um que faz, são espíritos superiores que fazem todo esse trabalho, a ligação da turma especializada nisso. E vamos nós, infelizmente, né, praticar aborto. Olha, não é criticando ninguém não, porque em minha família mesmo já houve casos desses, tá? Mas Deus é grande. Tá? Depois houve um lance que uma criança que ia ser abortada não foi, e hoje que cuida da pessoa que tanto queria o aborto. Então, as coisas de Deus, coisas da vida, coisas interessantíssimas. Né? É assim mesmo. É o verdadeiro filho que esse cara tem, é esse menino que ele não queria. Né? Bom, pergunta vamos 345. É definitiva a união aqui, do espírito com... Ah? Tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Só vou ler rapidinho. Aqui na página do Almira Mês, né? Qual é o parágrafo? Olha só, os dois parágrafos logo depois. As trocas do corpo. Que certos espiritualistas afirmam em que o espírito pode trocar de corpos adultos são sonhos, porquanto no mundo em que habitam, os laços do espírito desligam-se, desvitalizam o corpo somático e esse se esvai, entretanto, em decomposição imediata. Em comparação fraca, é como se um cano de água na distribuição deste líquido sagrado nas casas e ruas, quando se fura ou se danifica em vários lugares, o líquido se perde, não chegando ao destino. É porque na literatura meio espírita, né? Espiritualista, mas tem esse espírito que fala sobre isso muito, também tem livros dentro até da Federação Espírita, e eu adoro esse espírito, mas tem livro dele que é meio complicado. Ele tem esses casos aí de... É um cara que desencarnou, mas não podia desencarnar, pega um espírito desencarnante, tem um mago lá que vai lá e faz desliga um e liga o outro. Tá? Ele chama até de avatares. Tá, ele tem muito esses casos. O que o Miramês fala aqui é o que a gente aprende na doutrina. Quando o espírito desliga, imediatamente o corpo, né, começa a desagregação das moléculas e o corpo se esvai, vai embora. Tá? Isso é imediato. Né? Imediato mesmo. Tanto que naquele livro Obreiros da Vida Eterna, o Cavalcante, que estava mais desencarnado que encarnado, apesar de consciente que ele não queria largar o corpo, ele já fedia. Né? Vocês se lembram que, né, a madre que foi padre, a madre que foi lá e... Depois até o médico fala, hoje à noite eu vou acabar com essa situação e praticar a eutanásia. E ele já estava já deteriorando, ainda encarnado. Olha só que coisa. E o espírito, o corpo já não estava expulsando o espírito, mas o espírito não queria largar o corpo. É uma situação que acontece muito também, né? Bom, vamos lá agora. A pergunta de novo e a resposta, Lisa. Então, 345. Não, chega por hoje. Chega. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado?
É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, e este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, tá? É o aborto espontâneo. Ou, né, provocado, de uma certa forma, pelo próprio reencarnante. Como nós falamos que nós erramos quando, né, praticamos o aborto aqui de encarnado para encarnado, também o espírito reencarnante também está provocando um crime contra as leis divinas. Quando ele, né, não quer vir, né, estar entre nós, sim, encarnar. Ninguém fala nada, só Elisa. Aí, gente, fala alguma coisa. Tá bom, tá ruim, tem pergunta, tem dúvida, falem alguma coisa, pelo amor de Deus. A gente fica sem saber se está dando para entender ou não. Ai, ai, ai. A Hortência disse que está ótimo. A Marli disse que está ótimo. Tem outra pessoa digitando. A Joil... Ah, Jo, já sei, tá tranquilo. Tá todo mundo dizendo que tá bom. Tá bom, tá bom. Então vamos embora. Cara, esse é um assunto que eu acho mega interessante, né? É um assunto que nós já estamos há alguns meses, né, para falar a verdade. Mas esse pedaço aqui é super interessante, né? E tem tudo a ver também com o que a gente está lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a reencarnação, né? Não se desespere, está maravilhoso. Tá bom, Marli, tá bom. Ninguém fala nada, a gente fica preocupado. Vamos lá, 346. Então, pergunta boa. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? E aí? E aí? O que é que aconteceu aí? E aí? O que será? O que será? O corpo, né? É que a letra A já responde isso aí, tá? Mas é verdade, realmente é o seguinte: o corpo não resiste às vibrações daquele espírito. Tá? E a letra A vai responder por que não resiste a essas vibrações. Tá? Às vezes o corpo não é que a falha na lei, não, nem na falha na escolha do corpo, nada disso não. Tudo tem um motivo de acontecer. Como se diz, o acaso não existe. Né? E a gente pode até falar sobre a questão que nós falamos ainda há poucos minutos atrás do ovoide. Aqui, quem faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? O ovoide não escolheu o corpo, alguém escolheu por ele, mas já se sabe que não vai vingar. Tá? E há outros casos também que a gente pode colocar. Vamos supor que a pessoa use drogas pesadas. Vamos botar um outro caso aqui. Use drogas pesadas. Tá? E justamente no período de gestação. Principalmente, eu acho que os 3 primeiros meses, né? Que é o período que merece maior atenção da mulher, né? Se cuidar, né? E a mulher ali é onde ela bebe, ela fuma, né? Usa drogas pesadas, etc. Não dorme legal, não tem uma vida condizente com a gravidez, nem condizente com o certo, né? Digamos assim. Então, o que é que acontece com esse corpo? Pode ser danificado, digamos assim, danificado. E o que vai acontecer com esse espírito? Ele não vai, né? Às vezes foi uma preparação até para fazer algo, até para ajudar essa mãe, mas ele não vai conseguir se manter nesse corpo. Então, nós vamos ver N situações para essa pergunta. Alguém tem mais uma situação aí que pode acontecer? Que essas duas foi que eu me lembrei agora. Aqui está assim: se o corpo escolhido não resiste à formação,
o espírito escolhe outro, dentro das diretrizes que lhe compete seguir, para ganhar experiências correspondentes ao seu interesse de evoluir. Isso depende muito de qual a alma que vai tomar o corpo. Se é um grande missionário da verdade, tem muitos benfeitores espirituais, além dele próprio, que planificam sua volta à Terra e assistem a todos os pormenores da sua vinda, como foi o caso de Francisco de Assis. Mas um espírito comum tem poucos direitos no tocante ao nascimento, e podem acontecer muitos acidentes na sua formação, por lhe faltar merecimento, fruto das conquistas espirituais. É isso aí. Os acidentes, por exemplo, o caso da droga é um acidente, né? Mas é um acidente, a pessoa cair, tomar uma queda, várias coisas podem acontecer. E o corpo, né, ser prejudicado, e como conforme aí está falando aí, pouco Miramês explica com mais detalhe, não tem merecimento, pode acontecer isso aí. Agora, quando vem um São Francisco de Assis, um Kardec, é outra história. É outra história, completamente diferente, porque há toda uma preparação para esses espíritos. Então, essa mãe, com certeza... Bom, também é escolhido, né? Quem está se despedindo aí? O Luiz Guilherme? Falou. Tá, valeu, Luiz. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela tua presença também. Apareça. Então, os acidentes são diversos. Várias formas de acidentes. Tá? Então, vamos lá, Elisa. Vamos ler essa pergunta de novo. Pergunta. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Resposta. Escolhe outro. Ou seja, é uma experiência para ele e para os pais também. Sim. Isso é interessante. Né? Tem casos que nós já ouvimos que a pessoa fez aborto espontâneo, né? E depois voltou e os espíritos falaram que era o mesmo espírito que retornou. Conhece esse caso, né, Elisa? Sim. Né? Quer dizer, foi uma prova que foi passada para aquele casal, mas eles se fortaleceram, tá? Ficaram tristes, chateados, mas oraram muito, pedindo para quê? Por aquele próprio espírito, e depois engravidou-se de novo. Quer dizer, engravidaram, que o homem também engravida, não tem jeito. A mulher carrega no colo, o homem está grávido igualzinho, né? É que nem passarinho, né? Eu já tirei, quando eu criava passarinho, eu tirava filhote, né, de passarinho. O passarinho fica também grávido, tá? Choca também. E aí, né? O passarinho deita no ninho também, quando a fêmea sai para comer. E aí tem um o que ninho de acontece? passarinho aqui, eu vou tomar conta para ver. Presta atenção, quando a fêmea sai, ele vai lá e deita. Então é isso aí, tá? Essas provas acontecem também. E depois, nesse caso que eu estou falando, o espírito voltou mesmo e está aí até hoje entre nós, graças a Deus. Vamos lá. Bom, letra A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Justamente o que nós falamos ainda há pouco, né? E o Miramês coloca a palavra acidentes. Mas a formação do corpo. Algo acontece. Teve uma época aí que, em 1940, mais ou menos, foi antes da Segunda Guerra Mundial, houve um problema com um remédio lá nos Estados Unidos muito sério. Eu não me lembro o nome do remédio, mas é um remédio famoso até hoje. E que as mulheres... Talidomida? Talidomida. Sobre esse caso, senhor Roberto. Fala aí sobre esse caso que aconteceu. Você lembra? Eu lembro desse caso. As mulheres que tomavam a talidomida como preventivo de engravidar, as crianças nasciam com deformações ou nos pés ou nas mãos. A filha de um gerente que eu trabalhei com no Bradesco, a dona Lia, a esposa do gerente, tomou talidomida e a menina nasceu sem a mão. Nasceu o braço dela, ela era o pulso. Esses eram os efeitos da talidomida como anticoncepcional. Dava deformações ao feto. O feto já nascia com as deformações.
Ela era tomada como anticoncepcional, senhor Roberto? Eu sabia que ela era tomada para não dar enjoo. Não, ela é tomada como anticoncepcional. Na época, ela era tomada como anticoncepcional. Eu tomei talidomida durante muitos anos, mas já depois de ter filho e tal, e por causa do lúpus, né? E eles diziam que as mulheres tomavam a talidomida na gravidez para não dar enjoo. E que aí, como começava a tomar nos 3 primeiros meses, que são os meses que dão enjoo, aí é onde está se formando o feto, acontecia uma formação. A ciência chegou a falar que a talidomida era tomada como anticoncepcional e trazia essas deformações no corpo. Mas houve também, naquela época, muito aborto espontâneo também, devido a essa droga. Não foi só, né? Digamos que uma parte nasceu com deficiência e uma parte foi abortada espontaneamente. Ou seja, está aí, né, um caso interessante, aconteceu na década de 40, né? Logicamente, nós sabemos que tanto esses espíritos como esses pais tinham que passar por essa prova também, né? Não teria acontecido. É o caso do avião que caiu lá da Chapecoense, né? Caiu, 4 conseguiu escapar, né? Não era a hora deles. Bom, então, qual a resposta? Então, a causa, mais da vez, as imperfeições da matéria. Então, de várias formas, que aí já não é uma questão de usar drogas, como nós falamos antes, drogados, né? A pessoa usou a droga, na maior das boas intenções, até passadas por médico, e aconteceu também o problema. Não é isso? Uhum. Exatamente. Então, não é só de má intenção, não. Também nas boas intenções. Vamos lá, Elisa? Bom. Hoje nós estamos correndo, hein, gente? Nunca tem muito tempo que não lê 3 perguntas, 4 uma aula só. Deixa eu ler só uma coisinha aqui. Da pergunta 347, da pergunta 346, aqui, negociando uma pergunta. Pode acontecer que o corpo destinado a um... Não, estou lendo certo? Tá. Tá certo. Pode acontecer que o corpo destinado a um espírito morra antes que nasce? Eu já li isso, não já? Já é a 346. Isso. Já, é a 346. Já leu, sim. Você leu o outro parágrafo. Se o corpo escolhido não resiste à formação, o espírito escolhe outro dentro das diretrizes que lhe compete seguir para ganhar experiências correspondentes ao seu interesse de evoluir. Tá, era aqui embaixo que eu queria ler. A respeito da prova, né? Para tudo existe uma resposta, mas nem todas as respostas correspondem a tudo. No fundo, todos os acontecimentos existem lições valiosas para a alma em caminho. Nós, no mundo espiritual, que já nascemos para Cristo pelos caminhos da verdade, concitamos a todos os companheiros da Terra para um preparo espiritual, que se acheguem aos grupos que militam em procura da verdade e busquem um entendimento maior, no sentido de não perder tempo, porque é nessa busca que as almas sabem escolher corpos, vestes essas que lhes dão oportunidades maiores de servir, de subir para Deus. É isso aí. Por isso que eu escolhi bem, tá? Eu olhei lá, eu quero esse aí, bonito que nem o Brad Pitt. Cismou com isso, meu Deus do céu. Bom, gente, vamos ler a outra? Não está em cima da hora, né? Vamos parar? Parar, né? 3, 4, 7 fica para a próxima semana. Porque senão vai... Sempre demora 10, 15 minutos. A gente pode... Né? Paremos? Todo mundo concorda? Discorda ou quer até às 9? Já até marquei. Eu não posso ir até às 9. Eu não posso ir até às 9. Eu vou parar a gravação agora. Aqui sou